Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 10 da temporada da NFL. Vou testar um formato diferente aqui hoje, eu e você aqui conversando sobre os jogos, vou passar por todas as partidas, vou passar pelas linhas de apostas também, para quem é das apostas, e é isso. Vamos começar logo pelo Thursday Night Football, lembrando, claro, que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, me ajuda bastante se você criar sua conta e apostar por lá. Então, todas as linhas que eu vou citar aqui são lá do Bodog, e lembrando que ainda está rolando a promoção para novos seguidores no Instagram. Aliás, se você já segue no Instagram também pode participar, link está na descrição, é só seguir lá que você vai concorrer a um vale do iFood de R$100. Tem que preencher o link, preencher o formulário que está na descrição no link, vai botar lá suas informações. Então é isso, acho que são esses os recados. Vamos falar agora do Thursday Night Football. Se você estiver escutando na sexta-feira ou depois, na descrição tem os timecodes tudo direitinho para você já avançar para o próximo jogo, né? Que aí são jogos de domingo, o de segunda-feira, e no final vai ter as apostas da semana também. Mas um minutinho sobre Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Eu sei que esses dois times fizeram um grande jogo no primeiro confronto entre eles na semana retrasada, mas não acho que esse raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. O Carolina Panthers vai ter o PJ Walker como quarterback, ele que foi muito mal contra o Cincinnati Bengals, assim como o time todo. Bom pra mim, eu tinha apostado nele lançando 2 interceptações pelo menos, e ele conseguiu elas no primeiro tempo, tanto que ele só jogou o primeiro tempo. Mas aqui o Falcons é um time melhor, apesar também de ter perdido de uma forma bem dolorosa pro Los Angeles Chargers, bem à la Atlanta Falcons mesmo. É um time que tem muitos problemas na defesa, no geral é uma das piores, provavelmente a pior defesa, com exceção do Detroit Lions, né, que é uma defesa que está caminhando para ser historicamente ruim, né, em EPA por jogada, estimativa de pontos adicionados, né, aquela estatística avançada que eu gosto. A defesa do Atlanta Falcons é a 31ª, ela não consegue gerar nenhum tipo de pressão no quarterback adversário. O AJ Terrell, que deveria ser a superestrela, tá machucado, já anunciaram que ele não joga contra os Panthers, e também não vinha jogando tão bem assim quando estava em campo. É basicamente o Grady Jarrett tentando carregar todo mundo nas costas aqui, mas é impossível. Vitória dos Panthers está pagando 2,30, dos Falcons 1,66, total 42,5. Panthers favoritos por 3 pontos. O jogo é na casa do Carolina Panthers, mas eu iria aqui de Falcons menos 3 aí, pagando. Nesse momento tá pagando 2,0, né? Tem chance de quando você abrir lá no Bodog já tá Falcons menos 3,5. Mas eu apostaria aqui no Falcons, e total eu não iria de nenhum dos dois, não. São dois times que não são bons, né? Os dois estão matematicamente vivos na divisão, né? Principalmente o Falcons, porque o Tampa Bay Buccaneers também é um time muito ruim, mas eu não confio em nenhuma dessas duas equipes. Vamos para os jogos de domingo, agora começando 11h30 da manhã. Isso mesmo, a gente vai ter mais um jogo na Europa, dessa vez na Alemanha, no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique. O Seattle Seahawks enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Teoricamente, um jogo de mando do Tampa Bay Buccaneers, mas na prática é um jogo de campo neutro, né? O Tampa Bay Buccaneers é favorito nessa partida, surpreendentemente. Eu falei sobre isso no pós-rodada. Lá no Bodog, a vitória deles está pagando 1,69, do Seahawks 2,25, total 44,5, Buccaneers menos 3. E a gente falou bastante sobre o Seattle Seahawks no podcast de terça-feira à noite, que é exclusivo para apoiadores. Eu e o Rodrigo Moisés tentamos destrinchar como que essa franquia conseguiu, depois de uma das decisões mais difíceis que você pode tomar, de trocar o seu quarterback, que é o melhor da história da franquia, eles renasceram muito mais rápido do que a gente esperava, e é um time que pode chegar na final da NFC, não seria nenhum absurdo. E se o time pode chegar na final da NFC, ele pode chegar no Super Bowl, né? É maluco pensar isso, mas é possível.
Pra mim o Seahawks é um time melhor do que o Tampa Bay Buccaneers nesse momento. O Geno Smith vem tendo uma temporada melhor que a do Tom Brady. Imagina dizer isso em qualquer um dos últimos 9 anos que o Geno Smith entrou na NFL em 2013. Mas é verdade, e a defesa do Seahawks vem melhorando, o que é um ponto importante, que a defesa começou muito mal, mas esses jogadores jovens como Tariq Woolen e Kobe Bryant estão jogando cada vez melhor, Nwosu também. E o Tampa Bay Buccaneers, ele sai com uma vibe muito boa do jogo contra os Rams, num jogo que eles jogaram muito mal. Tiveram uma campanha ali final boa, né, que a defesa dos Rams, inexplicavelmente ali naquela prevent defense, né, que coloca todo mundo no fundo do campo, e o Buccaneers não tinha tempo para pedir, ou seja, se você joga uma defesa, claro, conservadora, mas com mais gente perto da linha de scrimmage, porque você faz um tackle ali, basicamente, 2 tackles você mata a campanha do Tampa Bay Buccaneers, né? Eles tinham menos de 1 minuto, sem timeout para pedir, mas o Tom Brady levou a equipe à vitória, mas foi uma péssima atuação do ataque da equipe, e a defesa enfrentou um ataque que é pior ainda que o ataque do Tampa Bay Buccaneers, então eu gosto de Seahawks menos... Seahawks mais 3 eu amo, vitória direta do Seahawks eu gosto também, total aqui eu também não confio porque o ataque do Bucks é muito ruim, então não iria de nenhum, talvez eu iria de under, eu provavelmente iria de under, quem sabe uma combinada aqui, vitória do Seahawks mais menos de 44,5, paga 4,29 nesse momento, não é das piores apostas não. O Minnesota Vikings vai até Buffalo para enfrentar o Buffalo Bills, e a discussão do momento é se o Minnesota Vikings é fraude ou não. Eu não gosto do termo fraude, porque acho que de fato eles tiveram sorte. Eles venceram vários jogos ali por um placar, por uma posse de bola, jogos apertados no final e tal, não jogaram tão bem. Mas eu acho que é diferente, porque essa conversa toda é por causa do Pittsburgh Steelers do ano passado, né? Que o time teve uma campanha, começou muito bem a temporada em termos de vitória, mas quem assistia aos jogos sabia que esse time não era bom, né? E se confirmou ao longo da temporada que não era bom. O Minnesota Vikings é um pouco diferente. De fato, eles não estão jogando como a gente espera de um time com 7 vitórias e 1 derrota. Mas a diferença do Minnesota Vikings é que eles têm as peças. É um time que tá ganhando jogos apertados, que não é sustentável. O jogo decidido por menos de uma posse de bola normalmente envolve muita sorte. Mas é um time que pode jogar muito melhor. Aquele time dos Steelers não tinha condições de jogar melhor porque tinha o Big Ben em franco declínio. Os Vikings não. Os Vikings têm peças. O ataque vive de flashes, mas você consegue ver ali, se a equipe conseguir encontrar mais uma consistência no ataque, como esse time pode ser realmente um contender na NFC. Eu tava olhando aqui alguns números, né? Nas últimas 3 partidas da equipe, os Vikings tiveram 39 campanhas no ataque e 16 three and outs. Three and out é quando você recebe a bola, 3 jogadas e vai pro punch novamente. É um aproveitamento muito ruim para um time que tem Justin Jefferson, que tem Dalvin Cook, agora tem TJ Hawkinson, Adam Thielen, uma linha ofensiva que não jogou bem na semana passada, mas em geral melhora ano após ano. Então eu acho que é um time dos Vikings que pode jogar melhor. E eu não classificaria como fraude, mas tem que reconhecer que quando você vence um monte de jogo ali no finalzinho, sorte tá muito envolvida, né? Do outro lado vai ter o Buffalo Bills, que tá com cara de que o Josh Allen não joga. O Josh Allen tá sofreu uma lesão no cotovelo e parece ter já, assim, ele não treinou nessa quarta-feira. Eu não ficaria surpreso se o Buffalo Bills decidir não colocar ele em campo, porque claro, diminui drasticamente as suas chances, diminui, mas também o Buffalo Bills tá jogando por janeiro, jogando ali por fevereiro, né, e forçar a barra aqui, de repente ele rompe de uma vez o ligamento, né? Ou joga muito mal e... Eu não sei, não tá me dando a vibe de que ele joga contra os Vikings, mas não tá definido. Caso não seja não seja o Josh Allen, seria o Case Keenum, né? Que aí a lei do ex entra em jogo. Os Vikings têm uma defesa que vem evoluindo, eles vêm conseguindo
gerar mais pressões, né, nos adversários. O Zadarius Smith está jogando muito bem. O Patrick Peterson, depois de 3 anos em franco declínio, do nada voltou a jogar bem. E vai precisar jogar muito bem, né? Ele vai ter pela frente ou o Stephon Diggs ou o Gabriel Davis. Não acredito que eles vão colocar o Diggs, o Patrick Peterson no Diggs numa ilha, né? Mas ele vai ser importante. Eu acho que o Buffalo Bills vence aqui. Eles são favoritos por 3,5 pontos. O jogo é em Buffalo. Esse 3,5 aqui já está embutido a possibilidade do Josh Allen não jogar. Vitória deles no Bulldog está pagando 1,54. Dos Vikings 2,60. Total 43,5. Eu apostaria aqui no Buffalo Bills vitória direta, né? Agora com esse handicap aqui eu já fico... Não faz tanta diferença assim. Handicap de 3,5 não faz tanta diferença. Mas aqui tá embutido o preço do... Se o Josh Allen jogar, ótimo. Mesmo que o Case Keenum não jogue, eu acho que os Bills têm chance de vencer. Claro que menores. Mas é isso. O Vikings é um time que eu quero ver jogar melhor, porque a NFC pode ser conquistada. Vamos agora para Detroit Lions contra o Chicago Bears. O jogo é em Chicago. Lions vem de uma vitória importante contra o Green Bay Packers, mas que a equipe não jogou bem, né? E é estranho dizer isso, mas a defesa do Lions tão criticada, ter limitado o Green Bay Packers, o Packers simplesmente não é parâmetro, né? Então não tô pronto ainda para achar que eles estão em evolução. Eu acho que o desempenho ali em números diz muito mais sobre os problemas do Green Bay Packers, enquanto o Chicago Bears vem em ascensão, né? O time que... É engraçado ver os Bears dessa forma, né? Porque é um time que historicamente tem grandes defesas e ataques ruins, né? Mas esse ano o ataque vem melhorando semana após semana e a defesa vem jogando mal, né? A defesa já não era espetacular com o Roquan Smith, com o Robert Quinn. Depois que perdeu os dois, caiu bastante rendimento, foi atropelada ali pelo Miami Dolphins na semana passada. Mas há motivos grandes para otimismo em Chicago, né? Porque o Justin Fields tem apresentado muito, né? O Chicago Bears, enfim, aqueceu aos nossos pedidos de usar mais o Justin Fields como corredor em corridas desenhadas, e quem diria, tá dando certo, né? O Chicago Bears nas últimas 4 semanas tá no top 10 de EPA jogada no ataque. O Justin Fields tá jogando muito bem, porque não só ele é muito efetivo correndo com a bola, mas também torna ele mais confortável em campo, né, quando ele vai passar. E ainda falta muito talento ao redor dele para ter um ataque aéreo de bom nível, mas a gente já começa a ver evoluções nesse setor, né? E até quando a defesa tem que respeitar mais as pernas do Justin Fields, abre mais espaço naturalmente, né? Então, para mim aqui, vitória do Chicago Bears. Não olhei quanto é que tá pagando aqui, deixa eu olhar aqui no Bodog. Vitória dos Bears favoritos. Tá pagando 1,66, dos Lions 2,30, total 48,5. Bears menos 3, eu iria fácil aqui de Bears menos 3. E gosto desse over também. São dois ataques que... O ataque dos Lions não jogou bem contra os Packers, mas em geral é um bom ataque. Dos Bears também é um bom ataque, então eu iria desse over aqui. E iria de Bears menos 3. Eu não acho que os Lions têm material humano suficiente para manter o Justin Fields no pocket, evitar o desgaste que ele causa, né, pelo esticando jogadas, correndo, corridas desenhadas. Então eu vou aqui de Chicago Bears. Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars. Vitória dos Chiefs lá no Bulldog tá pagando 1,21, dos Jaguars 4,45, total 50 pontos e meio. Chiefs menos 9,5. O jogo é em Kansas City. Chiefs sobreviveram ao Tennessee Titans. Titans jogou muito bem defensivamente naquela partida. O Patrick Mahomes precisou usar muito da sua genialidade para os Chiefs vencerem aquela partida. Eu acho que é motivo sim para você desconfiar, porque não é o... Por mais que eu acho que eles estão acima do esperado nesse novo ataque, e o Patrick Mahomes está jogando um nível muito alto, ainda falta, né? Ainda não é um time que
é tão dominante quanto a gente já viu. A gente olha aqui, a equipe marcou 20 pontos contra o Titans, 20 pontos contra o Bills, 17 contra os Colts, 27 contra os Chargers. Não tem sido, assim, nenhum ataque tem sido em 2022, né? Mas ainda não é o time ultra dominante que a gente sabe que os Chiefs podem ser. E não tem nenhum outro, né? Então ainda coloca o Chiefs ali no topo, perto do topo, como favorito ao título. O Patrick Mahomes hoje seria meu voto para MVP. Do lado do Jacksonville Jaguars, uma boa atuação contra os Raiders, mas os Raiders não parecem parâmetro nesse momento. E os Raiders, eles têm o Davante Adams. O Chiefs, ele, de forma consciente, passou por um ataque que distribui mais a bola entre seus wide receivers, né? Apesar do Juju Smith-Schuster ter recebido muitos alvos nas últimas semanas. Então, eu não acho que os Jaguars têm material humano ali para cobrir o ataque dos Chiefs. Acho que vai ser uma atuação bem melhor da equipe. Acho que a gente vai ver ele passando, assim, avançando bastante a bola pelo ar, conseguindo mais pontos do que a gente viu no jogo contra o Tennessee Titans. Tô curioso para ver o Trevor Lawrence, que jogou muito bem contra os Raiders. A defesa dos Chiefs não é espetacular, mas é melhor que a dos Raiders. E é um cara que passou por uma turbulência bem grande e a gente já tava aqui... Eu, por exemplo, escrevi sobre newsletter sobre qual o problema do Trevor Lawrence e tal. Então é uma hora de ter uma sequência boa ali. Vamos ver o que ele faz contra um peso pesado como é o Kansas City Chiefs. Miami Dolphins contra o Cleveland Browns. O jogo em Miami. Vitória dos Dolphins está pagando 1,51 lá no Bulldog. Dos Browns 2,65, total 49 pontos. Dolphins menos 3,5. Dolphins sofreram um pouco mais do que a gente gostaria contra os Chicago Bears, apesar da evolução da equipe. Os Dolphins têm problemas sérios na defesa e problemas que podem ser explorados pelos Browns, né? Que tem um jogo terrestre muito forte. Os Dolphins, sim, aquela coisa que eu sempre falo, né? Futebol americano dá pra tirar o touchdown aqui e eles teriam perdido. Não. Mas a vitória ali, que será que acontece sem um punch retornado para touchdown deles, né? Que eles bloquearam e retornaram para touchdown, né? Então, o Chicago Bears não é nenhum super time. Esse time precisa melhorar na defesa, né? Porque tem um ataque muito bom, Tua jogando em altíssimo nível, Tyreek Hill tendo uma temporada histórica, Jalen Waddle jogando muito bem também. Só que o time tá deixando muito a desejar do outro lado da bola, né? E era um time que era carregado pela defesa nos últimos anos, manteve o coordenador defensivo e ainda assim é uma defesa muito ruim, né? E é uma defesa que não dá sinais de melhora, isso que acho que preocupa bastante. É uma defesa que parece que tá piorando e muito facilmente empurrada. É um jogo complicado contra o Cleveland Browns. Eu vou de Miami Dolphins ainda, mas menos 3,5 Dolphins aqui é um pouco mais do que eu gostaria de arriscar com a equipe. Houston Texans contra o New York Giants. Aliás, eu tô passando pelo jogo eu tô passando em ordem cronológica, né? Jogos das 3 horas, depois vou passar pros jogos das 18, depois Sunday Night Football e Monday Night Football. O New York Giants jogou em Nova York, vai enfrentar o Houston Texans. Vitória dos Giants pagando 1,47, do Texans 2,75, total 41 pontos, Giants menos 4,5. Texans é um dos piores times da NFL, provavelmente o pior time da NFL. Os Giants vêm de uma semana de folga, na qual eles conseguiram perder o Xavier McKinney por lesão na bye week, né? O Xavier McKinney que sofreu um acidente de quadriciclo, né? Ele viajou eu não lembro o nome da cidade agora, lá no México, e disse que estava fazendo um tour normal e sofreu um acidente, quebrou a mão, precisou de cirurgia, não sabe se volta nessa temporada, e eu acho bem difícil acreditar que você fazendo um tour normal pela praia num quadriciclo, você vai quebrar sua mão a ponto de precisar passar por cirurgia, né? Enfim, vamos ver como é que os Giants vão sair depois dessa bye week. A equipe eu vejo sinais positivos, mas eu também, como torcedor, reconheço que venceu muitos jogos apertados e, como eu falei lá no Vikings, se aplica aqui também. A sorte tem um fator grande e, ao contrário dos Vikings, você não vê
material humano para esse time dos Giants melhorar, né? É um time que tá jogando acima do limite, né? Muito acima do limite. Eu acho que eles vencem o Houston Texans, que fez uma partida bem honesta, né? No Thursday Night Football contra o Philadelphia Eagles. Mas é um time também limitadíssimo. São 2 dos piores elencos da NFL. Eu não gostaria de apostar no Giants menos 4,5, porque, obviamente, né, se tratando de Houston Texans, eu não acredito nos Giants vencendo por essa vantagem contra nenhum time. Eles podem. É um time que pode ganhar de qualquer time e pode perder para qualquer time. Mas eu ficaria preocupado se essa sorte dos Giants não vai começar a virar a partir desse momento. New Orleans Saints contra Pittsburgh Steelers, 2 times com uma vibe meio negativa, né? Os Saints vêm do jogo aí contra o Baltimore Ravens, que não tiveram poder de fogo, né, para desafiar o adversário, sem Michael Thomas, sem Jarvis Landry. Até um jogo em Pittsburgh, eles são favoritos por 1,5 ponto no Bodog. Vitória direta tá pagando 1,80, dos Steelers 2,5, total 40 pontos. Gosto desse under aqui, menos 40 pontos, porque é difícil ver um mundo que o Kenny Pickett versus Andy Dalton, sem seus 2 principais wide receivers, marcando muitos pontos, né? Eu iria aqui de fácil no under. Vamos ver os Steelers depois da semana de folga um pouco mais saudáveis e... sei, não tem... É um jogo extremamente pessimista, né? Porque nenhum dos 2 times parece que tá indo a algum lugar, né? Já tá começando a entrar naquela fase da temporada que você já tá meio que pensando em 2023 e tal. Você tenta se manter otimista, mas você começa a olhar a classificação e ver que você já tá muito longe. Então, é um jogo que eu não espero que o Red Zone mostre muitas vezes. Último jogo das 3 da tarde, Denver Broncos contra o Tennessee Titans. Titans que vem de uma vitória moral, se dá pra chamar disso na NFL, contra o Kansas City Chiefs. Vitória deles está pagando 1,71 no Bodog, o jogo é em Tennessee. O Broncos está pagando 2,20. Total 36,5. É difícil ver um total tão baixo na NFL. Titans favoritos por 2,5 pontos. A gente ainda não tem confirmação se o quarterback do Tennessee Titans será o Ryan Tannehill ou o Malik Willis, né? O Malik Willis jogou nas últimas 2 semanas e a gente viu que ele tá longe de tá pronto. Basicamente parecia ali aquele jogo do próprio Broncos, né? Que eles improvisaram um wide receiver, né? O Malik Willis tentou 10 passes na semana retrasada e 16 nesse último domingo, né? E a gente viu na prorrogação, não tem nenhuma condição de jogar, né? E se você ainda sai na frente, você consegue, chama os read option com ele, com o Derrick Henry, corre 200 mil vezes com a bola e a sua defesa é ótima. Vamos ver o que vai dar. A boa notícia é que o Broncos também não tem poder de fogo. Russell Wilson, vamos ver se ele vai estar mais recuperado da lesão dele no ombro, né? Eu ainda iria de Tennessee Titans aqui porque a gente viu que essa defesa dos... É que é diferente a motivação, né? Porque quando você vai jogar contra os Chiefs no jogo de prime time e que é um time que você enfrentou algumas vezes nos playoffs, é uma motivação diferente de enfrentar o Denver Broncos. Mas ainda assim eu acho que o Titans... vai ser um jogo que a gente vai ver o Derrick Henry correr, sei lá, 35 vezes com a bola e pode ser mais do que o suficiente. Vamos passar agora para os jogos das 18 horas. Temos um jogo 18 horas, os outros 2 18h25. Começar pelo Indianapolis Colts contra o Las Vegas Raiders. Colts do meu grande amigo Vitor Rodrigues, do Thiago Matias, José Paulo Mendes, Frederico Maritan, Guilherme Taniguchi. Se eu esqueci algum amigo meu que torce para os Colts, peço desculpas. Rafael Latini também. Eu tenho muitos amigos torcedores dos Colts, estranhamente. Acho que são todas pessoas ali mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Alguns um pouco mais jovens, alguns um pouco mais velhos. E devem ter pego ali pelo menos o final da era Peyton Manning, né? E aí, que já vem com a era Andrew Luck. Acho que justifica essa faixa etária ter um número grande de torcedores dos Colts. Mas que momento da franquia, né? Contratou o Jeff Saturday, que é um
É um dos grandes jogadores da história da franquia, mas nunca foi treinador no college ou na NFL e vai ser o head coach interino. E ele nem tava na comissão técnica, né? E você vai trazer um cara ali pra ser interino que não sabe... Ele não tem nem o playbook dos Colts na mão. Ele vai aprender o playbook agora. Eu não... É nepotismo, né? Quer dizer, ele não é parente de Nursing, mas claramente eles têm um bom relacionamento. O Jeff Saturday deve ter bastante interesse em se tornar técnico, mas ele não quer começar como assistente em Iowa State, em BYU. Quer ir direto pra NFL, né? E quer começar direto como head coach interino. E eles contrataram lá para... Contrataram não. Promoveram a play caller. O cara que é mais novo que eu, tem 29 anos. Esqueci o nome dele agora. Era assistente pessoal. Não era nem assistente, tipo... Sei lá. Era assistente pessoal do Frank Reich em 2018. E agora ele vai chamar jogadas em 2022. É um cara que... O Frank Reich, ele é um pastor, oficialmente ele é o pastor lá de uma igreja presbiteriana. E o Frank Reich foi o pastor do casamento desse cara, né? Então as bizarrices não param. Quer dizer, nada contra a religião dos outros, claro. Mas quantos outros head coaches fizeram a cerimônia de casamento de um assistente deles, né? É bem curioso mesmo. E aí você vai de Indianapolis Colts, Sam Ehlinger vai enfrentar Las Vegas Raiders, que é um desastre, né? Assim, melhor... O Josh McDaniels, ele vem tendo muita sorte, porque dentro da divisão dele tem um desastre tão grande ou maior que o Nathaniel Hackett, como head coach dos Broncos, e agora vai enfrentar um time que é um desastre maior, né? Porque com toda essa história do Jeff Saturday, de ter violado a Rooney Rule, que parece que eles violaram mesmo, contrataram um head coach de fora sem entrevistar candidato de minoria, mesmo que seja para interino. Tanto que os Raiders, depois de atuações tenebrosas, são favoritos por 6 pontos contra os Colts. E eu não culpo, não. Eu pegaria esse Raiders menos 6, porque o cara nunca treinou nem no college, o Jeff Saturday, por melhor que ele tem. Um grande center, um dos melhores centers aí da década de 2000. Mas o cara nunca foi treinador, gente. O que a gente tá fazendo aqui? Por quê? Você não consegue promover um cara de dentro da sua comissão técnica para guiar até o final? Acho que se o objetivo é fazer o tanking, parabéns pro Indianapolis Colts, porque ao que tudo indica eles vão conseguir. Vamos falar agora de Los Angeles Rams contra o Arizona Cardinals, o jogo que é em Los Angeles, e nesse momento que eu tô gravando aqui, eu ia falar a gente, né? A gente, eu e você, ouvinte, não tem linha no Bodog pelo simples motivo de que os dois quarterbacks titulares são dúvida. O Kyler Murray, ele apareceu agora com uma lesão na coxa, que segundo o Ian Rapoport não é nada grave, mas também não é nada, é algo. E o Matthew Stafford, ele tá no protocolo de concussão, sofreu uma concussão, então a gente vê os sites de aposta não colocando linha quando o quarterback é dúvida, né? Quando há muita incerteza, né? Eu sei que eu falei, por exemplo, do Buffalo Bills, a linha já tava ali mais ou menos embutida a possibilidade do Josh Allen. Mas os dois quarterbacks aí é difícil, né? Porque se joga o Matthew Stafford, não joga o Kyler Murray. Joga o Kyler Murray, não joga o Matthew Stafford. Ou não jogam os dois. Muda bastante coisa, mas o que não muda é que são dois times ruins. Dois times que... Assim, o Rams é uma decepção maior, né? Porque a gente esperava mais dos Rams. Ninguém esperava muito. O Cliff Kingsbury deve estar comemorando o fato de não ter sido nem o primeiro, nem o segundo head coach demitido. Um jogo que são duas defesas boas, né? A defesa dos Rams é boa. Apesar de eu achei que o final de jogo deles ali foi questão mais esquemática do que de nível técnico. E a defesa dos Cardinals é a melhor parte do time, né? Porque o ataque vem deixando muito a desejar. É difícil dar um palpite aqui sem saber qual vai ser a situação dos dois quarterbacks. Se os dois quarterbacks jogarem, eu acho que eu vou de Arizona Cardinals. Eu acho que eles têm um pouco mais de talento no ataque. Mas eu não pretendo assistir muito desse jogo. Vou assistir no Red Zone ali e vai ser um jogo que eu vou revisitar mais pro final da semana. Não vou correr pra assistir o condensado, não.
às 18h25, o Green Bay Packers enfrenta o Dallas Cowboys. O jogo é em Green Bay. Os Cowboys, obviamente, são favoritos por 5,5 pontos. Vitória dos Packers está pagando 2,90 no Bulldog, dos Cowboys em 43. Total 43 pontos. E é crise. Crise com C maiúsculo, R maiúsculo, I maiúsculo, S maiúsculo, E maiúsculo. Do tipo que nem na era Mike McCarthy eu acho que teve. Nem na reta final da era Mike McCarthy o Packers teve um momento tão ruim quanto eles têm agora. São 5 derrotas consecutivas. E assim, 5 derrotas consecutivas no que deveria ser a parte tranquila do calendário deles, né? Porque eles pegaram os Giants, Jets, Commanders, Bills e Lions. Bills é o único jogo realmente difícil. Jets e Giants mais competitivos do que a gente esperava. Lions, Commanders, esquece, né? E são 5 derrotas consecutivas pela primeira vez desde que o Aaron Rodgers se tornou titular. Nada funciona. Não é culpa só do Aaron Rodgers, não é culpa só do wide receivers, e não é culpa só da linha ofensiva, não é culpa só do Matt LaFleur, é culpa de todo mundo. O problema é que tem uma pessoa apontando o dedo para as outras, que é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers está dizendo, eu nunca desisti. Na semana anterior ele estava falando, os jogadores que estão cometendo erros mentais não deveriam estar jogando. Ele lançou 3 interceptações, então o Aaron Rodgers acha que ele não deveria estar jogando. Então é um momento muito ruim. Vai enfrentar uma das melhores defesas da NFL, que é a do Dallas Cowboys, contra o Defensive Player of the Year, Micah Parsons, Trevon Diggs, que está fazendo uma temporada muito boa. É impossível apostar em qualquer outra coisa aqui que não seja o Dallas Cowboys, pelo que as equipes apresentam. Se você pensar, não tem como os Packers perderem 6 consecutivos. Perder 5 consecutivos é uma coisa, perder 6 aí já é demais. Aí, talvez, né, mas Cowboys 6 vitórias, 2 derrotas. O ataque jogou melhor contra os Chicago Bears. Eu vou aqui de Dallas Cowboys. Eu falei as odds, falei, né? E gosto aqui de Cowboys menos 5,5. Gosto desse 1,43 aqui. Dá pra fazer uma combinada aqui com outro time. Mas me desculpa, torcedor dos Packers. Bem-vindo ao mundo real da NFL, quando o seu time tem temporada ruim. Acho que todos os torcedores dos Packers aqui só viram bons momentos. E mesmo os momentos ruins era porque o Aaron Rodgers estava machucado, né? Então, bem-vindos ao mundo real. Sunday Night Football, Philadelphia Eagles contra o Washington Commanders. Vitória dos Eagles jogando na Philadelphia. O jogo tá pagando. Vitória dos Eagles tá pagando 1,18. Commanders 4,90. Total 44 pontos. Eagles menos 11. E Eagles menos 11 com razão. Só que, dado importante, né? A gente foram 3 times favoritos por 10 pontos ou mais na última rodada e nenhum deles cobriu. Então é algo pra gente ficar de olho. O Philadelphia Eagles não cobriu contra o Texans, o Kansas City Chiefs não cobriu contra o Titans e o Buffalo Bills perdeu direto, né? Não foi nem que não só não cobriu, como perdeu o jogo. Então fique de olho, mas eu também não iria com o Commanders mais 11, apesar de ser muito ponto mesmo. Continua aquela coisa que a gente vai falando do Philadelphia Eagles, né? É um time que a gente quer ver contra um grande time, vamos ver como é que eles vão se sair. A gente não tem grandes confrontos aí, só quando tiver os jogos. O segundo jogo contra o Cowboys, né? Com o Dak Prescott, e tem 2 jogos contra os Giants ainda, que não são grandes adversários. Quer dizer, não é um grande adversário. New York Giants, Dallas Cowboys é sim. Mas aqui é a vitória dos Eagles, não tem muito nem o que pensar. Pra encerrar o Monday Night Football, vou passar pelas apostas da semana ainda. Monday Night Football. Não, eu passei. Eu pulei o Sunday Night Football. O que eu falei agora foi o Monday Night Football. Sunday Night Football, San Francisco 49ers contra o Los Angeles Chargers. O jogo que é em São Francisco. Vitória do 49ers pagando 1,32, do Chargers 3,55. Total 45,5. 49ers menos 7. E vai ser mais um jogo que o Justin Herbert vai tentar 50 passes, vai ter 220 jardas, que na Allen não treinou nessa quarta-feira. Mike Williams não tá nem perto ainda de voltar. O 49ers tem alguns caras questionáveis também, mas deve ir com o mais próximo possível de força máxima, pelo menos no ataque.
Não teve o Deebo Samuel na última rodada. O Deebo Samuel já tá sendo listado como questionável, deve entrar em campo. Mas assim, o 49ers é um time que, encaixando, é um time que pode ser o principal obstáculo pro Philadelphia Eagles na conferência. Porque tudo é... Eu acho que a gente tá num momento que você tem o Philadelphia Eagles bem acima dos demais, e aí você pensa em times que podem desafiá-los, né? O Dallas Cowboys é um desses times, e o 49ers, quando tá tudo encaixando, pode ser um desses times também, né? Eu acho que depois eu colocaria o Seahawks nesse ranking, e aí você começa a falar de New York Giants, Minnesota Vikings, Vikings também, Vikings tá acima dos Giants, tá acima do Seahawks também, então Vikings, Cowboys e 49ers, né? Porque eu sei que o 49ers tem 2 vitórias a menos que o Seahawks, mas você vê as peças, né, ali pra encaixar, né, e jogar ainda melhor. Chegou a perder o Trent Williams por lesão, ele voltou, o Nick Bosa a mesma coisa. Contra o Chargers é um time que o Justin Herbert passa a bola pra um corpo de wide receivers de practice squad, então não vejo muito caminho aqui dos Chargers não, vitória dos 49ers. Então agora sim, falei de todos os jogos do domingo. Apostas da semana. Eu vou de vitória direta, eu vou do Seahawks contra o Tampa Bay Buccaneers, pagando 2,25. Total. Qual foi o total que eu disse que eu gostava? Tem um total que eu falei que eu gostei bastante. Tô tentando achar aqui. Então o total que eu vou escolher aqui vai ser under, menos de 40 pontos para Steelers e Saints. E vitória com handicap. Com handicap eu vou de Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs que são favoritos por 9,5 contra o Jacksonville Jaguars. Eu falei dos times favoritos por... Não são 2 dígitos aqui no caso, 9,5, né? Mas eu vou de Kansas City Chiefs. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes, preview da semana 10 chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do formato. Eu fico sempre feliz quando vocês mandam feedback. Feedback justo, eu sempre gosto. Então você pode mandar pelo WhatsApp, que tem um link aqui do WhatsApp, lá no Twitter, do DM e tal. Sempre quero ouvir a opinião de vocês, né? Claro, se você me xingar, eu vou te xingar, né? Mas eu vou te xingar. Provavelmente eu vou te xingar, mas mentalmente. Eu só vou te bloquear. Mas... é isso. Até a próxima. Tchau.